Vamos lá, turma, sétimo ano, voltando. Pegando o material, oração não é em sujeito, é oração sem sujeito. Sujeito inexistente, tá? Conhecido também como sujeito inexistente. É designado por verbos que não correspondem a uma ação como fenômeno da natureza, entre outros. Então vamos lá. O fenômeno da natureza eu não se terá, olha, o nome já diz, oração sem sujeito. Consertem aí no material de vocês que não é oração em sujeito, é oração sem sujeito. Na hora da digitação saiu e eu nem percebi. Vamos lá. Oração sem sujeito. Então eu tenho 3 modos rápidos para eu identificar a minha oração sem sujeito. A primeira é o verbo indicando fenômeno na natureza. Então, quando eu tenho o meu verbo chover, né? Ele está indicando o fenômeno da natureza. Como é que eu irei, digam para mim, conjugar o verbo chover? Eu chovo? Tu choves? Então, como é um verbo de fenômeno da natureza, é um verbo, é um sujeito inexistente ou oração sem sujeito. E eu coloquei lá no nosso material. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Aí, choveu. Quem choveu? Tem quem praticou a ação? Quem choveu? Não, não tem. Porque choveu é um verbo que significa fenômeno da natureza. Olhando para o meu outro exemplo. Podem copiar esses exemplos aí no caderno junto com o material, que é ótimo, que vai facilitar mais ainda a compreensão de vocês. Trovejou bastante essa noite. Trovejar não é fenômeno da natureza? Então, não tem como. O que trovejou? Quem trovejou? Não tem. É um fenômeno da natureza. Então, trovejou, oração sem sujeito. Por quê? É fenômeno da natureza. Ok? O nosso segundo tipo, né, que nós temos para identificar a oração sem sujeito é o verbo haver no sentido de existir, ocorrer. Então, o meu verbo, quando ele tem sentido de existir, ele será uma oração sem sujeito. Houve, no nosso material, houve um grave acidente na avenida principal. O que houve? Houve? Quem houve? Não tem. Não sabemos. Por quê? Esse houve, ele está com o sentido de existir ou ocorrer. Eu posso colocar existe um grave acidente. Se eu for substituir, existe um grave acidente na avenida principal ou ocorreu um grave acidente na avenida principal. Eu não consigo identificar o meu sujeito. Então, é oração sem sujeito. Quando o verbo haver tem sentido de existir ou ocorrer. Nossa segunda frase do nosso material. Há pessoas que não valorizam a vida. Existem pessoas que não valorizam a vida. Existem pessoas que não valorizam a vida. O que significa? O meu verbo haver está lá. A, né, na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque é oração sem sujeito. Eu não consigo identificar o meu sujeito. E esse a, ele tem sentido de existir. Há pessoas que nunca aprendem. Esse a tem sentido, é igual existir. E o nosso terceiro tipo, né, para identificar a oração sem sujeito, é o verbo fazer, indicando tempo ou clima. A única coisa que eu quero que vocês coloquem em observação não é só o verbo fazer, mas é o verbo ser, estar, fazer, haver. No sentido de indicando tempo ou clima,
minha oração será sem sujeito. Olha o meu exemplo. Faz meses que não a vejo. Observamos que meses está no plural. A professora não teria que flexionar o meu verbo? Não. Terceira do singular. Faz meses. Por quê? Tempo decorrido. Clima. Faz sempre frio nesta região do estado. Esse faz, clima, terceira pessoa do singular. Ok? Oração sem sujeito. Faz 3 dias que não encontro com ele. Esse faz tem sentido de tempo. Então, ele não modifica. Terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito. Ok? Então, o que nós iremos fazer agora? O que ficou faltando? Correção dos exercícios que eu deixei na última aula. Foram as páginas 29, 30, 31 e 32. Página 29. Número 1, letra A. O que o autor do texto quis expressar quando afirma que Sérgio Caparelli não parou de forma tradicional de poetar? Não parou a forma tradicional de poetar. O que eu quero dizer? Que além de ele escrever poemas da forma tradicional, né? O que é a forma tradicional? Em versos. Ele também cria outros tipos de poemas, né? Como se compõe uma apresentação lá na sinopse. Então, assim, além de fazer aqueles poemas tradicionais, ele também cria outros tipos de poemas. B. Qual é o sujeito das formas verbais tornou-se, desacomodam e convidam? Então, vamos lá. O sujeito de tornou-se é Sérgio Caparelli. Ok? Sujeito de tornou-se. Quem tornou-se? Sérgio Caparelli. Desacomodam e de convidam é a fumaça de palavras, flores de palavras, sapatos de palavras, roupas na corda, joques, tabuleiros de palavras, peixes, borboletas das palavras, imagem de palavras, palavras e imagem. Ok? Sujeito de tornou-se é Sérgio Caparelli. E de desacomodam e convidam é fumaça de palavras, flores de palavras, sapatos de palavras, ok? Tudo isso que eu falei. E tem aí uma observação. Sublinhe no texto os núcleos desses sujeitos. Então, vamos lá. Os núcleos: fumaça, flores, sapatos, roupas, joques, tabuleiros, peixes, borboletas, imagens, palavras, imagens. Ok? Esses são os núcleos dos sujeitos que nós iremos sublinhar. C. Assinale a alternativa correta quanto aos sujeitos das formas verbais. Tornou-se, desacomodam e convidam. Tornou-se apresenta o sujeito simples, sim. Por ter apenas um núcleo, sim. E desacomoda e convida apresentam sujeitos compostos, sim. Por terem mais de um núcleo, sim. Então, esse está correto. O outro está errado por quê? Tornou-se apresenta o sujeito composto? Não, é sujeito simples. Tá? Então, só esse início já está errado. Ok? O que eu vou fazer? Vou parar esse vídeo, que eu termino a correção no outro vídeo e não fica nada corrido e nem cansativo. Só um minuto.